e eu vou chamar a próxima palestrante, a última palestra da noite. Lembrando que o formulário ele vai ser disponibilizado nos minutos finais do congresso do dia de hoje, né? E a palavra-chave, conforme está na tela, é a palavra diversidade. E quem vai conversar com a gente aqui agora, fazer a sua fala, é a Marcela Tiboni. Ela é mulher, ela é mãe, lésbica e escritora. Ela é casada com a Mel e mãe dos gêmeos Bernardo e Holanda. Ela é autora do livro Mama, um relato de maternidade homoafetiva, que inclusive é o primeiro livro sobre esse assunto no país. E ela vai fazer uma fala agora desmistificando a maternidade lésbica. Muito bem-vinda, Marcela. Tudo bem com você? Olá, obrigada. Aqui, bebês dormindo, então é sinal de que está tudo bem. Ok. Então você pode começar a sua fala já. Muito obrigado por estar participando do nosso evento. O espaço é todo seu. Obrigada a vocês. Primeiro, queria agradecer o convite para a fala de hoje. Eu sempre brinco que eu acho que todos os espaços que me convidam para falar são espaços que eu ocupo com muito prazer e acho importante esses espaços serem ocupados. Eh, então, eu agradeço de fato por poder estar aqui mais uma vez, eu acho que contando um pouco sobre a minha história, a história da minha maternidade, mas que na verdade é a história das maternidades, né, ou de muitas maternidades que trazem famílias diversas e famílias que eu sempre, recuo do termo novas configurações familiares, eu acho que de novas nossas configurações não tem nada, né, elas existem aí há séculos, mas parece que só agora as leis começaram a nos reconhecer e a sociedade começou a nos perceber. Então, meu nome é Marcela, eu sou casada com a Mel desde 2013, a gente está junto, e desde o início da nossa relação a gente sempre falou muito sobre maternidade. A gente sempre desejou e almejou, construir uma família e, ao mesmo tempo, a gente sempre se questionou de como é que um casal de mulheres faz para ter filho no Brasil. A gente não tinha um sêmen e a gente se questionava muito sobre como que isso poderia acontecer, de que forma, a gente conseguiria concretizar de fato esse sonho. Então, é um pouco sobre essa história que eu vou contar para vocês, desde de procedimentos burocráticos, como é que a gente chegou nesse lugar. Queria deixar em aberto aí para que vocês façam as perguntas que quiserem, a hora que quiserem. Não vou deixar as perguntas para o final, porque normalmente no final nunca dá tempo. Então, podem interromper aí pelo chat, por onde for, para que essas perguntas cheguem aqui e eu consiga ir respondendo conforme a fala for acontecendo. Mas eu conheci a Mel, então, em 2013, a gente já começou a falar sobre isso. Em 2017, a gente sentou e decidiu que era o momento mesmo da gente começar, a pensar de forma mais pontual sobre a construção dessa nossa família. E a gente tinha muito mais perguntas do que certeza, a gente tinha muitas dúvidas, a gente tinha um desconhecimento profundo, assim, sobre o assunto, e a primeira constatação foi de que a gente não convivia com outras famílias, de mulheres lésbicas. A gente tinha muitas amigas lésbicas, obviamente, mas nenhuma delas com filho. Então a gente já começou a olhar para esse lugar de perceber o quanto o nosso desconhecimento vinha de um lugar de não ter contato, de não ter acesso. A gente não tinha com quem conversar sobre o assunto. Nossos amigos todos que eram pais e mães eram casais heteronormativos e que, portanto, não viveram, né, a mesma realidade que a gente viveria. A gente começou a virar, eu brinco sempre que a gente virou caçadora de informações, assim, a gente começou a entrar na internet em busca de sites, blogs, matérias de revistas, para tentar encontrar um pouco dessas informações. E um dia a gente sentou conversando e falou: "Cara, vamos usar o Facebook como uma plataforma de auxílio, quem sabe ali a gente consegue dar esse pontapé inicial". E aí, uma noite antes de dormir, a gente soltou um textinho ali, um pedido de ajuda mesmo, eu escrevi lá, falei: "Olha, amigos, a gente está querendo formar uma família, né, aumentar a nossa família,
e a gente queria aqui dicas de clínicas de fertilização, de médicos ou de obstetras, para a gente começar as nossas pesquisas. E a gente fez esse post achando que iam ter ali, sei lá, 10, 15 amigos ou conhecidos que estariam vivendo algo similar ou que poderiam nos colocar em contato com pessoas que estivessem vivendo algo similar. E a gente acordou no outro dia, a gente desligou o celular, no outro dia de manhã, quando a gente acordou, a gente foi olhar a mensagem, muito surpresa, ela tinha mais de 400 likes e quase 200 comentários de amigos, amigo do amigo, primo do vizinho do amigo, gente desconhecida, nossos celulares cheios de mensagem no WhatsApp, gravação de voz, gente no inbox. Então foi uma comoção muito bonita de pessoas querendo nos ajudar, a formar essa família. E aí a gente começou a desvendar um universo para nós até então muito novo, assim, né, de ouvir falar desde banco de sêmen, clínica de fertilização, inseminação caseira, doula, obstetriz, as relações de parto. Então foi um universo que começou a se abrir ali naquele post, mas eu acho que o mais importante do post foi que a gente começou a se questionar como é que a gente escolheria uma boa clínica, porque afinal a gente nunca tinha ido em nenhuma clínica, então como é que eu consigo fazer uma avaliação de qual é a melhor clínica, né? Que critérios são esses adotados para eu conseguir definir que uma clínica era melhor que a outra? E um grande medo nosso era, será que essas clínicas estariam habilitadas a nos receber, um casal de mães, e será que a gente ia enfrentar lesbofobia, homofobia? Como é que ia ser essa relação? Será que ia ser uma relação muito apática, de exclusão? A gente, por fim, escolheu uma clínica, marcou uma primeira consulta, e eu lembro que quando a gente foi nessa primeira consulta, isso foi em abril de 2017, a gente chegou, era uma clínica de caráter social bastante grande, então tinham 3 andares, a recepção era no último andar. E a gente chegou lá, a recepção estava cheia de casais, de homens, de mulheres, sozinhos ali para fazer exames ou consulta. E a gente se sentou, comecei a ler um livro, a Mel mexendo no celular e rapidamente ela foi chamada para a recepção para fazer a ficha. E aí quando ela foi lá entregar a documentação, ela sentou na cadeira, deu 2 minutos, ela me chamou. E aí eu fui até lá achando que ela tinha esquecido algum documento, achando que ia precisar de alguma ajuda minha. E aí ela falou: "Não, você precisa estar comigo para abrir a ficha". E aí eu olhei para ela e falei: "Mas eu preciso estar aqui, por quê?". E aí a recepcionista olhou e falou: "Você também não é mãe? Você não vai ser outra mãe?". Eu falei: "Vou". Ela falou: "Então, preciso do casal junto para abrir a ficha, porque afinal as 2 são responsáveis". E ali eu fiquei surpresa da minha surpresa, porque eu acho que eu estava já tão preparada para que houvesse uma relação homofóbica ou só uma relação de mesmo de apatia, de exclusão, que quando eu fui convocada como parte, importante do casal, como parte existente do casal, eu reagi de forma inesperada. Falei: "Nossa, não, claro". E aí, enfim, fiquei ali, dei todos os dados, assinei a ficha, e aquilo já deu um quentinho no coração, sabe, de falar: "Tá, a gente está no lugar certo, a gente está no lugar que respeita a nossa família, que entende a nossa composição familiar". E foi assim ao longo de todo o nosso tratamento, equipe médica, equipe de limpeza, de recepção, de segurança, todo mundo sempre respeitou a nossa configuração e sempre nos entendeu, como 2 mães. Eu não acho que essa é a realidade das clínicas todas, eu estou em São Paulo, eu acho que isso também muda muito, né, estou no lugar talvez mais cosmopolita do Brasil, onde a gente tem bastante acesso a várias clínicas diferentes, e eu sempre digo, eu dou muita entrevista para jornal, revista, site, e sempre os jornalistas me perguntam sobre preconceito, e eu sempre falo que o lugar onde eu mais sofro preconceito é na área da saúde. O que é muito estranho de dizer, mas, eu, por exemplo, a Mel já estava grávida, eu fui no meu ex-ginecologista, eu gosto de frisar, né, esse ex na frente, porque eu nunca mais voltei, e eu já estava com desejo de amamentar, mesmo não engravidando, eu já vou voltar, tá, para contar a história de como que a gravidez aconteceu, mas eu estava conversando com ele e ele super, exibido, assim, falou: "Não, eu já tive vários casais de mulheres, já fiz vários partos, muito legal".
E aí eu olhei para ele muito curiosa, porque eu estava nesse momento da pesquisa e falei: "Que legal, e algum desses casais as 2 amamentaram?" E ele estava preenchendo uma ficha, ele olhou para mim e ele falou: "Não, mas a OMS não estimula a amamentação cruzada." Explicando rapidamente, a amamentação cruzada é quando uma mulher amamenta o filho de uma outra mulher. Como antigamente a gente tinha as amas de leite, ou quando uma vizinha amamentava o outro filho, ou uma tia amamentava o sobrinho. Eu olhei para ele e falei: "Não, amamentação cruzada é quando uma mulher amamenta o filho de outra mulher, no caso vão ser os meus filhos, eu vou amamentar os meus filhos." E aí ele olhou para mim e falou: "Mas eles não têm a sua composição genética, né, não são seus óvulos." E aí eu olhei para ele e falei: "Nossa, se para você a relação de maternidade é uma relação genética, é porque eu acho que a gente não está de acordo com o que é a maternidade." E aí peguei a guia dos exames que eu precisava fazer, fui embora e obviamente nunca mais voltei. Esse não é um caso isolado de equipes médicas, eu já ouvi isso e outros comentários vindo de cardiologistas, de nutricionistas, enfim, de outros médicos que nada tinham a ver com procedimentos com que envolviam as questões de gestação ou de lactação, mas só para dizer que eu acho que a relação de escolha da clínica, ela é uma relação que tem que ser feita de forma muito cuidadosa mesmo, assim, tentando entender se a clínica está preparada. Eu acho que é um momento de muita vulnerabilidade, né, de muita ansiedade nossa, para que a gente, enfim, se disponha a entrar num lugar em que a gente não vai ser respeitada e acolhida como um casal de mulheres e como uma dupla maternidade, né, como 2 mães figurando nesse papel de serem mães, onde nenhuma delas vai ser tratada, por exemplo, como pai, ou sendo obrigada a desempenhar esse papel masculino no momento em que não há uma figura masculina na relação. Bom, a gente então escolheu a clínica, começou essas primeiras consultas e a coisa foi caminhando. A gente decidiu que a Mel quem ia gestar. Isso também foi uma conversa muito curiosa. Eu sempre gosto de dizer que eu acho que uma relação, de 2 mães, a gente tem muitos privilégios, né. Um deles é, por exemplo, decidir em qual ventre esse bebê vai ser gerado. Se o casal decidir de fato engravidar e não adotar, foi o nosso caso, a gente conversou, por exemplo, eu poderia ter engravidado, ou a Mel poderia ter engravidado, e eu de fato sempre quis engravidar desde criança, a Mel também. E aí quando a gente sentou para conversar sobre quem engravidaria, eu comecei a rememorar na minha cabeça, eu pequenininha, estava acho que no terceira série, conversando com uma amiguinha no recreio, e eu pergunto para ela: "Qual dor você acha que é maior, a dor do parto ou servir o exército?" E quando eu rememorei aquilo, eu falei: "Gente, eu nunca nem quis engravidar no sentido de desejo, né." Eu acho que talvez isso tenha sido muito mais uma imposição social, nascer mulher, ser criada por uma sociedade machista, pra ser uma mulher que vai, reproduzir, né, que vai criar seus filhos e vai parir os seus filhos, mas eu sempre tive muito medo da gestação e principalmente muito medo do parto. E aí quando eu me percebo ao lado de outra mulher, tendo a oportunidade de viver essa maternidade ao lado de uma outra mulher que tem um ventre livre e que tem um desejo de gerar, imediatamente eu abri mão dessa gestação, dessa gravidez, falei: "Cara, eu não quero engravidar, é você que vai engravidar." E brinco sempre que foi o momento que eu mais me senti sapatão, assim, foi o momento que eu me senti muito livre, de perceber que eu não ia me tornar mãe por um processo ou não de gravidez, né. O que envolve a maternidade, o que envolve o processo de maternar, está em outro lugar, para muito além, da barriga. Então essa primeira decisão nossa foi quem ia fazer a gestação e a decisão foi pela Mel. E quando a gente fez a primeira consulta com a equipe médica, a gente entrou em contato com um tipo de procedimento que chama ovodoação. A gente também não conhecia, esse protocolo, mas que é quando você doa parte dos seus óvulos para a própria clínica ou para um casal, isso é tudo sigiloso, e no caso da nossa clínica, a gente teria 100% de gratuidade no tratamento da fertilização in vitro. Existem várias clínicas que dão essa gratuidade ou que dão abatimento no tratamento, às vezes 50% do valor, às vezes 70, 80%, né, você paga só uma parte.
No nosso caso, era 100% do tratamento gratuito, o que para nós foi muito importante, porque hoje uma fertilização ela custa entre 13 e 25.000. A gente não pagou nada, a gente pagou só o valor do sêmen. Então ali também, acho que quando a gente pensa nessa relação de privilégios da dupla maternidade, acho que esse foi mais um dado interessante, porque primeira pergunta foi quem ia engravidar e depois com os óvulos de quem. Existe um método roupa, que seria, por exemplo, eu fazer o estímulo ovariano, retirar os meus óvulos, esse óvulo viraria um embrião e esse embrião seria transferido para a barriga da Melanie. Então teria minha carga genética, mas seriam gerados na barriga da Melanie. Não foi a escolha que a gente fez. Para mim, não muda absolutamente nada o fato de terem ou não minha carga genética, de ser ou não o meu óvulo, não era isso também que me tornaria mãe. Então, foi a Mel quem fez toda a parte do estímulo ovariano e ela doou metade dos óvulos dela para um casal ou uma mãe solo, a gente não sabe, né? Porque afinal isso é sigiloso. E aí a gente teve essa gratuidade. Então a gente começou as nossas consultas em abril. Em julho a gente se tornou apta para doar os óvulos, né, a Mel se tornou apta para doar os óvulos e em novembro a gente começou, o procedimento para o estímulo ovariano, a retirada do óvulo e a produção aí desse embrião. Em julho, a gente foi chamada pela primeira vez para conversar com uma psicóloga para falar sobre o banco de sêmen. E aí eu gosto bastante de falar também sobre esse momento do banco de sêmen, porque foi um assunto que a gente até então já tinha conversado, obviamente, mas que a gente não tinha nenhum conhecimento. A gente não fazia ideia de como funcionava um banco de sêmen e principalmente quais eram as características que a gente ia ter ali à disposição para escolher. E principalmente quais características escolher, né? Porque era um momento em que a gente podia escolher. E aí, no momento em que você pode escolher, por que não escolher? E ao mesmo tempo, quais características escolher, né? Eu acho que gosto também sempre de falar isso numa relação heteronormativa. Você não escolhe uma mulher ou um homem para namorar, para casar e para ter filhos, pensando se alguém na família é cardiopata, se alguém é diabético, se alguém tem propensão a câncer, se tem algum tipo de doença que pode ser genética ou não. E isso, quando você vai para um banco de sêmen, você tem acesso a essas informações. E aí, no momento que você tem acesso, como descartar essas informações ou como naturalizar essas informações. Então, a gente entrou em contato com 3 bancos de sêmen diferentes, o da clínica, o nacional e o internacional. O da clínica, a gente tinha pouquíssimas informações sobre o doador, e foi o que a gente escolheu. Então, o que a gente sabe desse doador é cor dos olhos, cor e textura do cabelo, altura, peso, cor da pele, tipo sanguíneo e ascendência. E aí foi muito maluco, porque quando a gente se deparou com essa lista, tinham 48 doadores, o que é muito pouco, né? Depois você tem um banco internacional com mais de 10.000 doadores, e você consegue fazer essa escolha, enfim, com um leque de opções gigantescos. A gente tinha 48, mas em 48 opções a gente já enlouqueceu, porque a gente se olhava e falava, tá, qual o critério? O que que a gente está buscando? Ou o que que a gente vai eliminar logo de cara, né? Que características são essas? Porque ali eu coloco para vocês só características físicas, o que que determina quem que a gente está buscando? Então, para nós foi muito estranho. Ao mesmo tempo, eu senti a falta de algumas informações, então a psicóloga ela saiu da sala, né, para nos deixar olhar para essa folha com mais intimidade e também nos apresentou o Banco Nacional. Esse estava na tela do computador, o Banco Nacional. Além dessas informações que eu falei para vocês, tem também informações como profissão, religião, hobby, coisas que gosta de fazer, livros, cantor, lugares que gosta de viajar e algumas informações genéticas de doenças. E o Banco Internacional, além disso tudo, e muito mais mapeado as questões genéticas, então vai até para o doador e para além disso para os pais do doador, né, que predisposições de doenças genéticas essa família tem. Muitas vezes tem foto do doador até 3 anos de idade, alguns têm a voz do doador e outros têm uma carta escrita por ele, que você pode entrar em contato, ele às vezes explicando por que que ele quis doar e tudo mais.
A gente enlouqueceu, não sabia qual escolher, o que que era importante, o que que não era, e aí a psicóloga, ela nos auxiliou, foi muito importante ali a presença dela, porque ela olhou e ela falou: "Bom, existem vários critérios, vocês podem o primeiro que eu faço pergunta para vocês é: "O filho de vocês vai ter um pai?" E a gente falou: "Não". Ela falou: "Então eu diria que quanto mais informações vocês tiverem sobre essa pessoa, mais presente ela vai ser na vida de vocês. Então, sei lá, se de repente vocês leem aí na ficha que esse cara gosta de Gal Costa. Em algum momento da vida, se o filho de vocês estiver numa fase gostando de Gal Costa, talvez vocês falem: "Ah, o doador gostava de Gal Costa. Será que vocês querem isso, né? Saber essa quantidade de informação para começar a criar links com essa criança ou essas crianças que vão nascer?" E aquilo para a gente fez muito sentido, então foi, um dos motivos pelo qual a gente optou por esse banco que não tinha praticamente nenhuma informação, e também por uma questão de pensar que olhar para essa questão genética, né, de predisposição, não significa que se esse doador tem predisposição cardíaca, para qualquer doença cardíaca, que essa criança vai desenvolver essa doença, né. Muitas vezes a gente carrega esse gene, e não desenvolve. Então a gente ficou muito nesse lugar de discussão, ao mesmo tempo que eu lembro que eu falei para a psicóloga: "Nossa, mas o banco da clínica não tem a profissão do doador. Eu não vou conseguir escolher um doador sem saber a profissão". E ela olhou para mim e falou: "Nossa, mas por quê?" Eu falei: "Ah, porque eu tenho pai e mãe da área de exatas, e eu não gostaria de ter um doador da área de exatas". Ela olhou para mim e falou: "Mas você tem pai e mãe de exatas e você é formada em artes plásticas, né?" Aí eu olhei para ela, dei risada e falei: "Ok, ok, 1-0 para você, é verdade, não tem nada a ver". Então você também começa a se deparar, não com preconceitos, mas com conceitos que na verdade não fazem o menor sentido, né, como o meu, por exemplo, de achar que, saber a profissão desse doador me guiaria para um lugar, talvez mais consciente ou não de uma escolha para quem seria essa figura que vai doar o sêmen. E no fim, é só um sêmen, né, essa figura não existe como presença física, emocional. Então, escolher características, mas eu coloco isso porque é um assunto de amplo debate. Hoje o meu perfil de Instagram, ele virou um perfil de militância da maternidade lésbica e também um espaço de muito debate, né. Eu recebo muitas histórias ali de outras mulheres que estão passando por procedimentos ou por histórias de preconceito ou por dúvidas mesmo. E muitas me colocam isso, da questão do banco de sêmen, o quanto foi difícil fazer essas escolhas, porque são muitas características, e aí você chega na hora e fala: "Bom, qual escolher e qual descartar?". A gente escolheu 3 opções de doadores diferentes, de características diferentes, então tinha um ruivo de cabelo crespo, pele branca, 2 indígenas, um indígena de pele branca, um indígena de pele parda. As nossas escolhas foram muito baseadas na Mel, então nas características genéticas dela, né, a Mel tem traços indígenas e tem ascendência indígena, então a gente achou bacana escolher 2 doadores que tivessem essa mesma ascendência e características genéticas, estéticas parecidas com a dela, e escolhemos o ruivo de cabelo crespo, pensando quantos ruivos a gente conhece nas nossas vidas, basicamente nenhum, né, a gente tinha que pensar muito para lembrar, então a gente pensava: "Bom, um ruivo misturado com a Melanie, que tem os traços bem morenos, né, bem fortes nesse sentido, obviamente vão nascer com a cara da Melanie", e a genética e a biologia estão aí para mostrar que a gente não sabe nada, né, o quanto a maternidade é um campo totalmente incontrolável. A Yolanda, que é uma das nossas filhas, nasceu ruiva. Ela ficou até os 3, 4 meses bem ruiva, hoje ela é bem loira, e o Bernardo nasceu com cabelo crespo. Então, isso e também era bem preto o cabelo dele no começo, foi clareando e agora no sol ele tem a ponta dos cachos ruivo e a ponta dos cílios também ruivo. Então, eu sempre brinco isso, porque eu acho que a maternidade é a perda total de controle, né, a gente achou uma coisa e veio outra, e o quanto isso é totalmente desimportante, né, se esse doador era ou não ruivo, se eles parecem esteticamente com esse doador ou não, tanto faz. Eu sempre brinco, participei do podcast Calcinha Larga faz pouco tempo, e eu brinco que
o doador deles é o Nando Reis, porque quando eu olho aquela característica do doador da ficha, que era um cara ruivo, de cabelo crespo, olho preto, pele branca, 1,76 m e 72 quilos, eu só consigo me vir à cabeça a figura do Nando Reis, mas outro dia já me disseram que ele tem olho verde, então não é mais o Nando Reis na minha cabeça. E o quanto eu olho para eles e nem lembro que eles, têm essa parte genética de um doador. Uma pergunta que a gente ouve o tempo inteiro é quem é o pai, ou tratando o doador como pai, falando: "Ah, mas o pai que doou o sêmen", e o quanto a gente tem que frisar ao longo eles estão agora vão fazer 2 anos a semana que vem, e o quanto ao longo desses 2 anos e dentro da gestação da Melanie, então são aí 3 anos de militância, o quanto a gente tem que explicar incessantemente para as pessoas que eles não têm pai, eles têm 2 mães e que esse doador não é um pai, ele é um doador, apenas um doador. A gente fez há 2 semanas atrás, a gente participou de uma matéria na Veja, na Vejinha, né, Veja São Paulo, e toda vez que alguma mídia de massa, vem atrás da gente para fazer alguma matéria, a gente pensa muitas vezes, porque a gente já sabe que essa superexposição que normalmente vem pela internet, ela é muito legal e ela é horrível, né, ao mesmo tempo que você esclarece para muitas pessoas a nossa configuração familiar, que é a configuração de muitas outras famílias Brasil afora, você também se abre para vários comentários totalmente desagradáveis às pessoas, e pela internet as pessoas se sentem muito à vontade, né, para falar. E não foi diferente dessa vez, tanto pela página da Veja São Paulo no Insta quanto no Face, vieram vários comentários homofóbicos e lesbofóbicos. Eu sou essa pessoa que entro nas matérias, leio todos os comentários, ali tinham mais de 300 comentários, eu li absolutamente todos e respondo todos os comentários homofóbicos e lesbofóbicos, eu vou respondendo um a um. E eu faço isso não porque eu sou masoquista, porque eu gosto de sofrer, mas porque eu acredito muito no processo de diálogo. E gosto muito de citar uma frase da Djamila Ribeiro, que a Grada Quilomba também, uma outra pesquisadora, fala, de que a gente é criada numa sociedade racista, machista, homofóbica, e isso está enraizado na gente, né. Se a nossa criação social é envolvida de tantas relações preconceituosas, obviamente a gente também carrega dentro da gente uma série de preconceitos que estão enraizados e cabe a gente, desconstruir isso ao longo da nossa vida. Então eu fico pensando o quanto eu já desconstruí da minha homofobia, do meu machismo, do meu racismo, da minha gordofobia, entre tantas outras fobias, e o quanto eu tenho que dar uma credibilidade para aquela pessoa que está ali sendo super homofóbica ou lesbofóbica, de que talvez se ela escutar um outro lado, uma outra versão, uma outra maneira de enxergar o fato, talvez ela consiga desconstruir o pensamento. Eu não faço isso porque eu sou poliana, porque, enfim, eu acredito de forma muito otimista no mundo, apesar de acreditar, mas porque eu trabalho com educação há 20 anos, eu tenho uma empresa que presta serviço para exposições de arte e de cultura, então Bienal, Bienal do Mercosul, Sesc, SESI, enfim. Então meu trabalho é preparar educadores, monitores, mediadores para conversar com o público escolar e com o público espontâneo de escolas. Então a gente tem que estar muito aberto para vários olhares, e porque eu tenho dentro da minha casa o meu pai, que é um cara de 70 anos, que nasceu na Itália e foi criado por um pai e uma mãe italianos que vieram para o Brasil quando meu pai era muito pequeno, que lutaram a Segunda Guerra e, portanto, meu pai sempre fala isso, eu tive uma criação que não foi uma criação que aprendeu a, por exemplo, respeitar a diversidade. Eu tinha outras preocupações quando pequeno, quando adolescente ou na fase jovem, que era me sustentar, que era ser aceito como um cidadão brasileiro, que era encontrar o meu espaço no mundo. Então, lutas e militâncias pela diversidade, por exemplo, nunca foi uma questão para mim. E eu aprendi a ser um cara preconceituoso, um cara homofóbico. E de repente a minha filha se assume lésbica e eu não tenho mais opção. Eu tenho que desconstruir aquilo de forma muito imediata.
E meu pai é um cara que ele se deu, essa oportunidade de se desconstruir com mais de 60 anos de idade, de se reolhar, se reinventar, de mudar o seu jeito de falar e de perceber. E hoje a maneira com que ele trata a mim, a Mel, os meus filhos, como netos, enfim, como nora, é muito bonito de perceber e o quanto ele assume isso. A gente fez o ano passado um documentário para a UOL que chama Meu Tempo é Hoje, e tem um momento que meu pai está sozinho na mesa almoçando e a diretora chega na frente com a câmera e faz essa pergunta muito a queima-roupa para o meu pai, assim, falando: "Como é que é para você ter uma filha que se assumiu lésbica?". E aí meu pai tá ali comendo, de repente ele para de comer e começa a chorar. O pai é canceriano, né, vamos dar um desconto, mas ele fica super emocionado e começa a chorar, frente à câmera, não para, e aí quando ele consegue se controlar, ele fala um pouco disso, o quanto ele foi criado por uma geração que não pensava nessas relações da diversidade, o quanto hoje ele olha para isso de uma maneira muito crítica por ele mesmo e se transformando. Meu pai é um cara que, cara, ele lê tudo. Às vezes eu posto no meu perfil ali livros, que eu descobri, que eu comprei, que eu acho legal, o livro nem chegou para mim às vezes, ou chegou pela editora, eu começo a ler, meu pai me escreve e fala assim: "Terminei de ler o livro hoje, achei muito legal, uma parte que ele fala sobre tal e tal coisa, que fala sobre famílias lésbicas na escola, tá". Então eu acho muito bonito quando eu olho para essa figura do meu pai, e aí quando eu vou lá para a página da Veja no Instagram e vejo aquele bando de comentários, eu sempre vou para um lugar que talvez o processo do diálogo ele seja um processo de transformação de olhares. Então eu tenho toda a paciência do mundo para ir comentando um a um, e é legal perceber que muitas vezes algumas pessoas entram no meu DM, né, e vão conversando comigo diretamente, mas o que acontece na grande maioria das vezes é que outras pessoas vão nos defender, mas são comentários agressivos também, e aí fica uma guerra entre a pessoa homofóbica, a pessoa que está nos defendendo, e aí vão responder, e eu entro com um comentário mais de processo de mediação, e essa figura homofóbica nunca me responde, mas ela vai respondendo aqueles outros comentários super agressivos. Quem tiver paciência e estômago e quiser entrar aí na página do Insta e Facebook da Veja São Paulo para ver essa matéria, é muito curioso, assim, porque acho que os comentários que mais aparecem, a gente já até decorou. A primeira em relação ao homem, né, essa necessidade falocêntrica que a sociedade tem, e binarista, né, porque sempre essa oposição homem mulher, parece que precisa disso para existir uma família. Então as pessoas perguntam muito, falam: "Ah, que família linda, mas qual das 2 tem pinto?". "Ah, nossa, que demais, e qual das 2 deu sêmen?". "Ah, mas essa criança vai nascer sem a referência de um pai". "Nossa, mas elas não estão nem aí para o futuro dessa criança, como essa criança vai nascer sem uma referência, vai crescer sem uma referência masculina?". E a segunda é religião, né, que a gente vai para o inferno. Teve um comentário de um senhor que eu até achei engraçado, ele falou assim: "Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo". E aí, enfim, eu vou lá e respondo e falo: "É, mas Deus não era aquele cara que defendeu o amor? A minha família é baseada no amor, não entendi onde está o problema, né, porque se Deus defende o amor e eu sou baseada no amor, aonde está o problema da minha família?". São assuntos que me fazem refletir também, que eu não fico aqui em casa pensando, mas quando eu leio sobre isso, eu começo a pensar, olhar para minha família e pensar sobre essas óticas, e acho que fico tentando também num lugar de entender contexto, né. Que contexto de criação essas pessoas vieram e foram criadas para que elas tenham esse olhar preconceituoso e esse olhar de exclusão. Então, isso eu faço de forma muito intensa, dentro dos perfis que soltam matéria com a gente, mas também hoje dentro do meu perfil, de Instagram, que é esse perfil, enfim, de militância e de reflexão, e vou soltando ali coisas que aconteceram com a gente, que aconteceram com outras pessoas, e abrindo esse espaço de reflexão. Voltando lá para nossa história, então, a gente começou esse procedimento em novembro de 2017, final de janeiro a gente fez a transferência dos embriões, a gente só conseguiu ter 2 embriões, então a gente transferiu eles juntos, e de primeira a Mel engravidou de gêmeos, né, que era o Bê e a Ioiô. A Mel tinha um desejo de fazer um parto domiciliar,
como era a primeira gestação e gemelar não ia ser possível, então a gente tentou um parto normal e natural no hospital, por uma série de intercorrências, a gente tinha uma equipe feminina, feminista e que tinha quase todos os seus partos normais e naturais, mas a gente não conseguiu, tentou induzir, enfim, não funcionou, acupuntura, moxabustão, spinning baby, não funcionou, a gente teve que fazer uma cesárea, mas quando a Mel estava grávida de 5 meses, a gente já sabia que eram gêmeos e a gente estava andando no carro e ela me perguntou se eu não toparia amamentar. Novamente, a gente não fazia ideia se isso era possível ou não, né, se a gente já não sabia nem como um casal de mulheres conseguiria engravidar, que dirá o fato de 2 mulheres conseguirem amamentar, sendo uma delas não gestante. Mas a Mel na hora ela olhou para mim e ela falou: "Bom, você tem tudo o que precisa para amamentar, né, que é um corpo feminino, glândulas mamárias e um peito, por que não?". E aí a gente vai de novo para o Facebook e solta, né, esse textinho dizendo que eu não estou grávida, mas eu gostaria de amamentar, se alguém conhece algum outro casal de mulheres que conseguiu as 2 amamentar, e foi muito bonito de novo esse movimento, várias pessoas marcando outras pessoas. No dia seguinte eu fui conversando por WhatsApp com vários casais que conseguiram, a grande maioria conseguiu por muito pouco tempo, às vezes 3 semanas, 1 mês, 2 meses, o motivo sempre muito parecido, que era a licença maternidade. Então, no Brasil a gente tem o primeiro caso de dupla licença maternidade aceita pelo INSS em 2018, então é muito recente. E esses casais que eu estou conversando é antes, né, de 2018, foi quando a gente engravidou, então casais me contando experiências de 2013, 15, 17, e o não conseguir a dupla licença maternidade dificultou para que a mãe não gestante conseguisse, de fato, levar adiante o processo da amamentação. E nesse post também marcaram algumas consultoras de amamentação. Eu nem sabia que uma consultora de amamentação existia, enfim, nunca tinha conversado com uma, nem sabia qual era o papel delas no mundo. E aí me marcaram a Kelly Carvalho, que foi a nossa consultora, e a gente marcou uma consulta com ela e ela explicou, ela falou: "Cara, é possível, eu nunca fiz, mas eu conheço o protocolo que chama indução à lactação, e se vocês toparem, a gente pode tentar". Eu não tinha nada a perder e tinha muito a ganhar, né, porque eu e a Mel éramos autônomas, donas de empresa, a gente não ia ter nenhuma licença maternidade e não podíamos parar de trabalhar. Claro que a gente conseguia diminuir o ritmo, mas a gente não conseguia se ausentar por completo de reuniões e de alguns projetos minimamente presenciais, às vezes uma vez a cada 2, 3 semanas, mas a gente precisaria estar fora 5, 6 horas do dia. E se fosse só a Mel, a figura lactante, como que ela ia conseguir fazer isso, né, com 2 bebês em casa, às vezes com eles com 1 mês, 2 meses. Então a gente topou, sabendo que talvez não desse certo. O protocolo é um protocolo muito simples, eu tomei por 2 meses um anticoncepcional que mexe com os níveis de estrogênio e progesterona, e portanto também com o nível de prolactina. Quando a Mel estava grávida de 7 meses parei de tomar o anticoncepcional, então meu pico de prolactina sobe e passei a tomar um remédio para o estômago, que o efeito colateral dele é a produção de prolactina. Não existe um remédio que faça o corpo produzir a prolactina, o que existem são remédios que o efeito colateral dele é o aumento do nível da prolactina. Então tomei esse remédio, que é um remédio muito simples para o estômago, que dá esse efeito colateral da prolactina, e comecei a usar a bomba de tirar leite. Usava essa bomba 5 vezes por dia, todos os dias por 15 minutos. E pouco tempo depois de usar a bomba e de fazer o protocolo, então, né, eu estava grávida de 7 meses e meio, eu estava tomando banho um dia e sempre fazendo ordenha no peito, né, fazendo uma massagem para ver se saía alguma gota de leite, e saiu a primeira gota de leite, eu fiquei super emocionada, assim, atônita, e aí comecei a berrar no banho, falei: "Mel, amor, vem cá", ela enorme já, né, 7 meses e meio de gêmeos, veio andando achando que era uma bobagem, quando viu ficou também super emocionada, bateu foto, mandando para todo mundo, postamos em todas as mídias, porque foi um momento, acho que para mim, muito emblemático, sabe, de perceber que o meu corpo estava respondendo a um processo que eu tinha desejado tanto. Começa a nossa segunda batalha, que eu nem sabia que a gente ia viver, mas que é a direção do hospital não permitir que eu amamentasse dentro do recinto hospitalar.
Eu achei isso um absurdo, descabido. Como é que alguém poderia decidir se eu estava ou não apta a amamentar o meu próprio filho, né. Fiquei irritada e chocada, estava super disposta a brigar e de novo nossa equipe médica falou: "Cara, momento de vulnerabilidade, momento mais importante da sua vida, será que você quer ir lá brigar ou você quer ir lá ver o seu filho nascer?". E aí eu falei: "Não, você tem toda a razão, quero ir lá ver meus filhos nascerem, não quero brigar com ninguém". Então foi feito um pedido anterior para a direção, explicando todo o nosso caso. A exigência então do hospital é que eu fizesse todo o pré-natal, assim como a Mel. Isso eu já fazia de qualquer jeito, todos os exames, e levasse os exames em dia, assim. Então na semana que a Mel pariu, eu fiz os exames de pré-natal e levei os exames e com isso me liberaram para amamentar. Então, no momento em que Bernardo e Yolanda nasceram, eu já amamentei com a Mel na sala de parto, e as 2 juntas. E a gente amamenta eles até hoje, né, eles vão fazer 2 anos, seguimos amamentando, e estamos agora num outro momento que é o desmame, né, todo mame tem desmame, e a gente está nesse processo de como é que a gente vai desmamar 2 crianças em 4 peitos, como é que a gente vai viver esse processo. No meio disso tudo, eu fui numa livraria comprar um livro que falasse sobre dupla maternidade, e conversando com o vendedor, ele me disse que esse livro não existia no país. Eu fiquei de novo muito chocada, porque falei: "Gente, a gente está em 2018, como é que não existe um livro que fale sobre dupla maternidade, sobre maternidade lésbica?". E aí eu comecei a escrever um livro, que era o nosso relato, em tempo real, enquanto ele acontecia. Eu brinco sempre que o Mama é a minha gestação. Eu comecei a escrever o Mama, a Mel estava grávida de 3 meses, e eu terminei depois deles 3 meses nascidos. Então, de fato, eu demorei 9 meses para escrever o livro. Ele foi lançado ano passado, a gente já está chegando no fim da primeira edição, foram impressos 1.500 cópias, a gente já está chegando em quase 1.200 cópias vendidas. E agora para esse ano eu assinei contrato com outras 3 editoras, vou fazer a continuação do Mama, então um relato de como é que está a nossa vida até agora. Vou escrever um livro infantil, que na verdade está finalizado, ele lança no começo do ano que vem, também sobre dupla maternidade, e um livro pela Companhia das Letras, que fala também sobre maternidades possíveis, além da maternidade lésbica, outras mães falando de outros tipos de maternidade. Então acho que fico muito feliz de perceber que esse espaço está sendo ocupado, que as nossas histórias estão sendo ouvidas, seja pela mídia, seja pelo perfil de Instagram, seja pelo mundo e mercado editorial, com a publicação desses livros, e perceber que a sociedade, mesmo quando homofóbica e lesbofóbica, ela tem que aprender a conviver com as nossas famílias, né. Eu sempre falo que a gente não vai recuar nenhum passo. Os meus filhos estão aqui, estão com 2 anos, já estão falando, entendem tudo que é dito a eles, então a militância parece que só vai aumentar, né, cada vez mais. Eu acho que a gente vai bater de frente, vai enfrentar e vai levantar essas bandeiras cada vez mais alto. Acho que era isso que eu tinha para contar para vocês aqui da nossa história. Tô o tempo inteiro meio olhando para lá para ver se algum deles vai acordar, porque já estão dormindo faz umas 2 horas, e vida de gêmeos é uma vida louca, né, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Marcela, muitos parabéns, que linda sua fala. Em muitos momentos a gente viu no chat lá, eu fiquei de olho aqui no YouTube, muita gente falando que até se emocionou com sua fala, porque eu acredito que o caminho para a gente passar pela desconstrução, né, é justamente o conhecimento, é buscar informação. Seu livro é uma grande fonte de informação para quem quer saber. E então a própria existência de eventos como esse, que ele se dispõe a levar informação, então é levar para as pessoas que estão fora daqui, porque acho que as pessoas que buscaram estar assistindo essas palestras têm alguma afinidade já, então acho que a gente agora tem que espalhar cada vez mais essas informações. E em relação às perguntas, tem uma pergunta aqui que eu acho que que você vai saber responder muito bem, porque eu acho que é uma das grandes aflições dos membros da comunidade LGBT, que é querendo saber como foi a reação da sua família em relação à sua sexualidade, à dupla maternidade. Haja vista que uma das questões mais dolorosas para as pessoas LGBTQIA+, é justamente essa resposta familiar.
Ó, para mim, eu lembro que foi muito importante o momento em que a gente decidiu pela gestação e decidiu que não ia ser no meu corpo. Foi a primeira pergunta que eu fiz para os meus pais e para os meus irmãos, eu contei, falei: "A gente vai ter filhos, eu não vou engravidar, não vão ser meus óvulos, e eu quero entender agora, vão ser netos de vocês como os outros netos são, vão ser sobrinhos de vocês como os outros sobrinhos são, ou vai ter alguma coisa de diferente?". E aí meus pais e meus irmãos na hora falaram: "Não, imagina, não tem nenhuma diferença, é nossa família como os outros são e tá tudo bem". Então para mim isso foi muito importante de ouvir, de entender e de deixar muito claro ali para eles de que aquelas crianças eram as minhas filhas, meus filhos, independente do corpo aonde eles seriam gerados. Eu brinco sempre que quando eu saí do armário, eu não saí, eu saí destruindo todas as portas, chutando tudo, arrancando gaveta, jogando tudo para fora. Foi um processo de maturação minha, de entendimento e de muito enfrentamento familiar. Eu nunca muita gente me pergunta sobre: "Ah, os seus pais aceitaram?". E eu sempre respondo, falo: "Gente, os meus pais não aceitaram os meus irmãos que são hétero, eles não precisaram passar por um processo de aceitação, então, para mim é inadmissível que eu precise ser aceita, dentro da minha orientação sexual". Mas eu sou essa pessoa que tem um olhar muito forte, uma firmeza mesmo de imposição, e quando eu contei para minha família foi uma notificação, foi assim: "Olha, sou lésbica, tô namorando uma mulher, é isso, ponto final", e quando a gente decidiu engravidar também foi meio nesse lugar de a gente comunicou o processo de gestação. Eu tenho uma família, meus pais são professores universitários, meu irmão engenheiro, mas minha irmã também professora, eu acho que eles já têm uma vivência, uma convivência mais aberta, talvez, então eu não tive nenhum problema, nenhum constrangimento, nada. Mas fico pensando que se eu tivesse, para mim não teria muitas opções no caso de ter filhos, a não ser enfrentar ou, em último caso, cortar essa relação, né, porque para mim é inadmissível que um avô, que uma avó, desconsidere essa criança, porque ou são filhos de 2 mães ou porque não veio do meu ventre, enfim. Então, mas eu canso de ouvir histórias, no meu perfil de que isso aconteceu, pessoas falando: "Ah, eu nunca mais falei com meu pai, meu filho não conhece o avô", e isso é muito doloroso, né, a gente perceber que a gente já está em 2020 e que isso ainda acontece, mas a minha família foi uma história com começo, meio e fim muito feliz, assim. Realmente é muito triste que as relações familiares, sempre estejam perpassadas por, às vezes, muita dor, sabe, para as pessoas da comunidade, que às vezes lembrar de um pai, lembrar de uma mãe, de um irmão, é às vezes lembrar com muita dor e com uma nostalgia, porque às vezes esses laços são cortados. Realmente, conforme você disse, é uma situação muito triste. E falando ainda de preconceito, outra pergunta que a gente recebeu é qual que foi o preconceito que mais te afetou durante a formação de uma família homoafetiva, onde você sentiu mais o preconceito escancarado na sua frente por ter uma dupla maternidade? Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, quando a Mel estava grávida, as pessoas só falavam com a Mel sobre maternidade. Ninguém se dirigia a mim. Então falavam para Mel: "Ai, não, então você vai ver quando nascer, tem que fazer isso, isso, isso". E eu chegava na conversa e falava: "Oi, eu também vou ser mãe". E a gente chegou a ouvir algumas vezes e falou assim: "Ah, não, mas a mãe, mãe mesmo é a Mel". Tanto que o Mama, o meu livro, eu por muito tempo tinha vontade de colocar, o nome dele de mãe, mãe mesmo, porque as pessoas me falavam tanto essa frase de: "Ah, não, mas a mãe, mãe mesmo é a Mel". Tanto que o que a gente ouve muito é a mãe de verdade, né, "Mas qual das 2 é a mãe de verdade?". E eu sempre falo: "Bom, não tem mãe de mentira, então as 2 são mães de verdade". Eu acho que essa é uma que a gente ouve muito, e a questão do pai é muito cansativa. Eu acho que essa é uma que a gente ouve também de forma muito insistente. Gente, eu vou precisar só avisar que daqui a pouco eu preciso terminar, porque eu já ouvi que um dos bebês acordou e talvez acorde o outro, então esse é o nosso momento de pânico aqui. Ok, Marcela. Essa é a última pergunta, inclusive. Acho que o tempo foi certinho, acho que deu muito certo. Queria parabenizar tanto você como a Mel também. A gente pede para vocês mandarem um abraço para o Bernardo, para a Yolanda também, que eles Mandarei. também ajudaram, ficando quietinho, dormindo, te deixando
trazer a vivência aqui. Então, muito obrigado por participar do nosso evento. Obrigado vocês, gente. Parabéns, eu acho que é um evento super importante para o momento atual que a gente está vivendo aqui. Obrigado de novo pelo convite.